Olá, abençoados. Espero que estejam todos bem. E como diz no título do vídeo, minha história de namoro cristão. Eu vou tentar fazer um vídeo bem resumido e explicado para vocês. Espero que gostem. Vamos lá? Meu nome é Eduarda, nasci na Bahia. Sempre desde pequena fui criada no caminho cristão, incentivada pelos meus pais no caminho do Senhor, e agradeço a Deus muito por isso. Aos 8 anos eu vim morar em São Paulo. Tenho alguns parentes aqui, tios e tias, e eu morei aqui com minha família por 3 anos. Minha mãe, desde que começamos a morar aqui, ela me amou. Porém, meu pai sentia muito falta de lá, na Bahia, e desde então decidimos ir para lá novamente. Mal sabia que era um dos planos de Deus para minha vida. Com 13 anos, fomos morar lá e tudo, e passamos também 3 anos lá. Conheci amizades que tentaram me afastar da presença do Senhor, mas graças a Deus eu tive um grupo de líderes espirituais que me ajudaram na minha congregação, e claro, as orações da minha mãe, graças a Deus. Eu era bem tímida desde sempre, e em São Paulo eu aprendi a tocar violão em uma igreja que estava dando aulas de graça. E eu aproveitei a oportunidade, comprei meu violão e comecei as aulas. E eu sempre que chegava em casa da escola, eu gostava de tocar violão. Trancava a porta do meu quarto e falava com Deus. Contava tudo o que acontecia comigo para Ele. Mesmo que Ele saiba de tudo, eu sabia que tinha que falar para Ele. Porque o Senhor quer que tenhamos um relacionamento com Ele todos os dias, seja nas coisas mínimas como nas grandes. Desde então, comecei a ter um relacionamento íntimo com Deus que eu nunca imaginei que teria. Eu comecei a cantar na igreja e fazer coreografias também. Era uma coisa que eu sempre amei fazer. Eu me divertia muito fazendo isso com as minhas amigas. E a cada dia eu evoluía mais e mais. E hoje eu entendo o porquê daquilo tudo. Foi para o meu amadurecimento espiritual e para tirar a minha timidez, que era tamanha. No nosso grupo de jovens na igreja tinham muitos, mas infelizmente aos poucos todos foram saindo de lá. Uns foram para outra congregação e outros acabaram saindo e se afastando também. Aos poucos fomos deixando de fazer apresentações e o grupo de jovens foi deixando de existir. E isso foi me deixando muito chateada com as coisas que estavam acontecendo. Eu comecei a ter depressão aos poucos e parando de louvar e fazer as coisas de Deus. Foi aí que começou a agir de Deus na minha vida, as mudanças. E as coisas foram indo na mesmice de sempre. E foi piorando minha saúde mental. Eu não contava pra ninguém, nem pra minha mãe, que é minha melhor amiga para todas as horas. Eu escondia isso de todo mundo, e isso foi me matando por dentro. Na escola tive mais opressão ainda por conta das pessoas serem orgulhosas. Eu observava o jeito que elas mesmas se desprezavam umas às outras, e a si mesmas também. E como todos os dias eu falava com Deus mesmo assim. Eu comecei a falar: Senhor, me tira desse lugar. Eu não sei o que o Senhor reserva para mim e meu futuro, mas eu peço, Senhor, me ajuda, Pai. E eu também observava o jeito que muitas meninas não se valorizavam. Saíam ficando com qualquer um que conhecesse, iam para festas e bom, o resto vocês já sabem. Foi aí que um dia eu estava farta de tudo aquilo que estava acontecendo comigo e ao meu redor. Eu por acaso abri o YouTube e tinha um vídeo de um casal cristão que se conheceram através de uma oração. Eles contaram tudo, todo o testemunho deles, e eu fiquei impressionado com tudo e ao mesmo tempo fiquei com uma pequena dúvida. Foi daí que eu decidi fazer o mesmo também. Entrei no meu quarto, fechei a porta e falei: Senhor, não sei se o Senhor pode me ouvir, logo uma pessoa como eu, mas prepara uma pessoa para mim, do Senhor para mim, que venha ser uma bênção na minha vida. Enfim, fui pedindo até as características físicas dele, o jeito, a personalidade, até a cor dos olhos dele, e o que não podia faltar, a sogra. Bom, o que não faltou foi detalhes. E, gente, quando eu paro pra pensar o cuidado de Deus que Ele tem com a gente, o amor, a compreensão, mesmo que a gente não mereça, eu fico impressionada. Eu me arrependo de todas as vezes que eu duvidei do amor dele comigo. E eu fico muito feliz por ele ter feito tudo aquilo para eu chegar até aqui. Bom, continuando. Depois daquela oração, eu deixei nas mãos dele. Quando foi em uma semana, gente, uma semana, meus pais estavam conversando e simplesmente decidiram vir pra cá novamente. E uma coisa que meu pai sempre dizia é que não iria morar mais aqui, porque preferia lá e tal. Enfim, depois de uma semana e meia, a gente vendeu tudo e veio pra cá, São Paulo. E eu, é claro, estava muito feliz por tudo aquilo estar acontecendo. E às vezes eu pensava que era
Um sonho que eu iria acordar a qualquer momento, sabe? Chegamos lá, começamos novamente nossas vidas e eu comecei a ir para uma nova escola, claro. E fui aos poucos realizando muitas coisas que significaram muito para mim, por mais que sejam pequenas. E eu continuava esperando pela pessoa de Deus para mim. Depois de 1 ano e meio esperando, eu conheci ele na internet, dia 21 de junho, pelo Facebook, de 2019. Ele me chamou para conversar, eu vi o perfil dele e tudo, vi que ele tocava violão e era cristão também, e alto, alguns requisitos que eu pedi para Deus também. Bom, aí eu e ele fomos nos conhecendo e eu contei para minha mãe. Fiquei com medo da resposta dela porque eu tinha certeza que ela não iria deixar nem nada por causa dessas coisas de redes sociais, que é perigoso e enfim. Eu tava tremendo pra contar pra ela. Eu não sabia o que fazer. Meus pais são bem protetores e na época não gostavam de Facebook e Instagram, nem eu usava porque eles também achavam por certo modo perigoso. Mas, por incrível que pareça, eu arrumei um momento certo pra falar com ela. E ela deixou, vírgula, né? Porque ela falou pra eu orar pra eu ter certeza se era a mesma pessoa certa. Gente, ele nem me pediu em namoro, porque eu tinha tanta química entre a gente quando a gente conversava que eu ficava impressionada e tudo que ele me respondia em relação a certas perguntas batia com o que eu pedi pra Deus. Ele me mandava foto dos pais e da família, até áudio da sogra, sendo que eu nem conhecia ainda. Foi aí que eu e ele marcamos para nos conhecer mesmo. A gente foi na igreja, tava tendo ensaio no dia e eu me arrumei toda para ver ele. Eu tava muito ansiosa para vê-lo. Foi aí que eu cheguei na igreja e fiquei esperando ele, sendo que ele já tinha chegado de carro com o pai dele, bem pontual, né? Gente, eu quase chorei quando vi ele, sério. Ele saindo do carro e tudo gatinho. Eu só não desmaiei porque né, já era um exagero. A gente nem conversava direito por vergonha e porque ele me respeitava também. A gente só pegava na mão do outro mesmo. No final do ensaio, ele me levou pra minha casa e eu chamei minha mãe. Eu tava com a chave, mas chamei ela mesmo assim, porque eu tava com vergonha de meu pai fazer alguma coisa com ele, porque, né? Meu pai é bem brabo. E, gente, uma observação, é aquilo que diz na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que eu passei serviu de lição para mim hoje, entendeu? Então, se você tá orando, se você tá buscando a Deus, continue fazendo isso, porque toda espera tem sua recompensa, como diz na Bíblia. Seja forte e corajoso, não temas e nem tenha medo, porque o Senhor é contigo. O Senhor só quer que você faça a obra dele, que você louve ele de todo o seu coração, porque o Senhor se agrada daqueles que louvam ele, que buscam. E desde pequena, o Senhor tem me ajudado em muitas coisas e o Senhor tem me dado uma mãe que me ensinou muitas coisas boas em relação às coisas de Deus. E você pode ter certeza que se você está passando luta com alguma coisa hoje, humilhação, é porque Deus tem uma coisa muito grande para você lá na frente. Por favor, não desista, porque tudo que você está fazendo hoje vai ter uma recompensa. Então só seja fiel a Deus e busque Ele de todo o coração. E, gente, antes de tudo acontecer, depois da oração, o Senhor confirmou através de um sonho e através de uma revelação também na igreja. No sonho, eu sonhei que o Senhor me dava um presente e eu me mudava para outro lugar. E na revelação, o Senhor usava o vaso que dizia que eu iria me mudar também. E Deus ia fazer muitas coisas. Minha vida espiritual não seria como é hoje, então eu agradeço muito. Continuando, meu pai apareceu. Ele percebeu que minha mãe demorou no portão e apareceu lá também para ver o que era. Daí Gabriel viu o sogro dele, meu namorado. Grande daquele tamanho, mas não perdeu a postura, por incrível que pareça. E pediu permissão aos meus pais para namorar. Eles não disseram nem que sim, nem que não, mas pela cara deles, eles aprovaram muito. Daí ele foi embora. Eu dei um abraço nele para ele não pensar que eu tô com medo, mas a vergonha era muita. E ele foi embora. O pai dele buscou ele e chegou em casa todo felizão. No dia seguinte, eu falei com ele e ele me disse que seus pais queriam marcar o dia para eles se conhecerem e para ver se aprovava o nosso namoro, claro.
Foi no dia 5 de julho de 2019. Minha mãe fez umas delícias pra gente comer e foi tudo perfeito. Eu simplesmente não sei como explicar, foi maravilhoso. Tanto que uma tia minha apareceu lá pra ver meu futuro namorado. Essa foi a primeira foto que a gente tirou. E eu dava química no meu cabelo, ele era liso, né? Fiz a transição capilar e agora ele tá assim. Essas fotos são atuais. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim como um testemunho simples de 3 anos, 4 anos atrás me impactou, veio mudar minha vida, que o Senhor venha mudar a vida de vocês também através desse testemunho. Eu agradeço muito a Deus e até a próxima. Deus abençoe.